Este é o podcast As Faces da Empregabilidade, o podcast do projeto Mentoria 3D. Aqui falamos de diversidade e inclusão étnico-cultural no mercado de trabalho português. Olá, ouvintes! É com muito gosto que iniciamos o podcast As Faces da Empregabilidade, um podcast do projeto Mentoria 3D Aveiro. Eu sou o Gabriel Hidalgo, sou técnico de projetos na Tese, entidade promotora do projeto, e irei conduzir esta conversa. Bom, no episódio anterior, nós falamos principalmente sobre as competências transversais e o mercado de trabalho português. Mas existem aspectos muito práticos, burocráticos, que são um grande desafio para os jovens migrantes aqui em Portugal. E nesse sentido, o nosso tema neste sexto episódio é o que vai além das competências transversais, na empregabilidade migrante, língua, valorização de diplomas e regularização. Estão aqui comigo, com muita alegria, a Tatiana Queiroz. A Tatiana Queiroz, ela tem 27 anos, tem mestrado em comunicação audiovisual, é do Equador e foi participante aqui no Mentoria 3D de Aveiro. E também temos aqui a Paula Correia. A Paula Correia, ela é técnica superior de animação sociocultural da Casa Veracruz, no Claim de Aveiro. E essa é a nossa companhia hoje para conversa, para nosso bate-papo aqui sobre esse tema. Hã, e antes da gente começar, eu queria colocar aqui um dado, que é um dado interessante, talvez inspire a nossa conversa um pouco, que é um estudo, um relatório do IFP, do ISC junto com o ISCTE, de 2024, que afirma que os jovens imigrantes, desempregados inscritos representavam em 2023 18,5% do total de jovens desempregados em Portugal, sendo a maioria desses jovens oriundos de países de língua oficial portuguesa, 64,9%. E eles estão, claro, como a gente já sabe, concentrados na região de Lisboa, mas para nossa conversa o que importa é isso, e por isso vou começar a nossa conversa aqui com a Tatiana, porque ela é uma pessoa que veio para cá, uma jovem que veio para cá, para Portugal, e não é de origem, da língua oficial portuguesa. Então, queria fazer a primeira pergunta aqui contigo, Tatiana. Como é que foi para ti o impacto da língua portuguesa no teu percurso profissional desde que se chegou aqui em Portugal? Pronto, obrigada, Gabriel. Antes de nada, obrigada pelo convite, por estar aqui. E pronto, acho que a minha história com o português é uma carinha engraçada. Eu vim para cá, Portugal, sem saber nada de português, para estudar comunicação. Então, eu sinto que desde o início tive esse desafio de aprender português rápido, né? Aham. Tinha de aprender para as aulas e tudo. Em, e, entretanto, eu também encontrei o desafio que é a forma de falar o português. Até um português que eu aprendi mais rápido foi um português que falo com as minhas amizades, com a gente que conheço na rua. E é diferente quando esse português tende a ser mais para o contexto académico ou contexto profissional. Uhum. Para esse contexto profissional, já há um bocadinho mais de desafio. Quando a forma de que uma pessoa se expressa e assim, já lá encontrei mais desafios. Eu também digo, agradeço que o português e o espanhol são por aí parecidos. Parece sim. Isso também ajudou-me, mas imagino as pessoas que vêm para cá de países com línguas totalmente distintas e sinto que vai ser todavia mais desafiante para Uhum. eles. Claro. E você sentiu alguma na hora de fazer entrevistas, alguma exigência? Como é que foi o primeiro impacto, assim? Sim, eu acho que sim. Acho que desde o início, sempre houve um bocadinho, bem, também esse medo, né? Uhum. De falhar quando uma pessoa fala, de falar de alguma maneira correta. Como eu digo, é sempre diferente falar com amigos, aprender esse vocabulário de falar de uma maneira informal, a falar nas entrevistas, a falar no contexto académico. Nesse aspecto, eu sinto que às vezes sí tenho encontrado dificuldades nas entrevistas de trabalho, por exemplo. Ok. Já, apesar de que eu sinto que já tenho um bom sotaque, porque eu cresci e sempre aprendi português de Portugal. Ok. Nunca estive tão alinhado ao português do Do Brasil. Brasil. Desde o início sempre fui o português aqui de Portugal. Em, pronto, nas entrevistas, às vezes
calhar o tema de, tu és aqui, tens certo sotaque, de onde é que tu és? Mas há quanto tempo que trabalhas cá? Mas tu te sentes confortável nesta linguagem mais corporativa, em português? Que já uma pessoa fica um bocadinho com medo, né? De continuar a falar, ou só diz, se calhar, se calhar vou dizer alguma coisa que não está bem dita em português ou sobre explicar-me, né? Às vezes a gente não percebe o que eu falo e é, ó, com calma, vou tentar explicar com outras palavras o que quero dizer. Claro. Sim, é curioso, nós tivemos um mentor par, ele é do Chile e ele é arquiteto. E ele pronto, se você trabalhar com em todas as áreas profissionais, mas, na arquitetura você tem termos técnicos muito específicos, então, o betão, o cimento e tal, e é tudo diferente. Ele tinha contato com o Brasil e sabia algumas palavras do português do Brasil que também são diferentes. E ele disse que no começo foi um desafio muito grande, porque ele não conseguia é muito importante o contato com os trabalhadores no terreno, e ele tinha dificuldade e isso tirava um bocado do reconhecimento dele enquanto profissional, e foi um processo que ele teve que sentar e estudar todas as palavras para daí começar a validar um pouco, ele é curioso, sim. Sim, eu também digo, às vezes sinto que eu tenho uma personalidade, digamos, tenho uma personalidade em espanhol, tenho uma personalidade em português. Ou, por exemplo, também num contexto mais informal, digo alguma brincadeira que eu sinto que soa bem em espanhol, mas se calhar soa também em português. Daí já tenho a explicar-me mais um bocadinho. Não, espera, eu quis dizer. Exato, é, boa. Maravilha, certo. Ok, e assim, agora, para além dessas questões da língua que, claro, isso causa um certo desgaste, né, um cansaço de ter que ficar preocupado nessa tensão de, preciso falar certinho e não sei o quê, coisas que no seu país você não sentia, você podia falar alguma coisa errada, mas pronto, né, sei lá, esqueci a palavra, falo outra. Aqui existe essa exigência, né. E queria saber, assim, passando dessa, dificuldade, desses desafios, né, do âmbito da língua, da comunicação, nós temos também uma outra camada de desgaste que vem, e que é muito importante, é de quando você chega para cá, você tem uma qualificação, uma formação e até experiência, mas principalmente uma qualificação acadêmica, e aí, né, o que fazer com ela? Como que eu vou fazer que ela seja validada aqui? Então, quais foram os desafios que você as dificuldades que você encontrou no reconhecimento dessas qualificações? Sinto que sempre é mais difícil que Portugal reconheça as coisas que tu fizeste antes de vir ao país. Apesar de que, pela minha experiência, basicamente vim aqui logo do secundário, quase, mas obviamente também tive algumas experiências antes disso, que sinto que sim é um bocadinho difícil que aqui reconheçam. Né? Mais que tudo, eu sinto que quando uma pessoa está a procurar aqui trabalho, sempre dão mais-valia ao que tu fizeste dentro do país do que fizeste fora. Pronto, como eu digo, já estou aqui há muitos anos, já fiz muita coisa aqui, mas sim, isso que é mais por isso. Pois, eu sei pela experiência nos projetos, a gente vê que isso é uma coisa que e mexe com a própria autoestima das pessoas, que elas: "Poxa, eu tenho tanta experiência, tenho tanto conhecimento da minha área", e é mesmo com esse reconhecimento acadêmico, porque apesar de se conseguir o reconhecimento no papel, que é um desafio, depois a gente vai entrar um pouquinho sobre isso, né, Paula, eh é um desafio, mas assim, mesmo a validação, o reconhecimento dentro do ambiente de trabalho e essa universidade ou na hora de fazer entrevista pode, como na universidade portuguesa, pode haver algum obstáculo ali, né, para o recrutador, de será que eles aprenderam o mesmo que a gente aprendeu? Então, mesmo depois do reconhecimento, né. Sim, são desafios aí que a gente tem visto nos projetos que têm surgido. Hã, e entrando um pouquinho agora nessa questão do documento, né, do reconhecimento em papel da sua formação, eh, você teve alguma influência ou de que forma que essa situação dos documentos, e não só da qualificação, mas em geral, impactou ou influenciou as suas oportunidades de trabalho? Você sentiu alguma influência? Sim, acho que toda esta situação dos documentos, das burocracias, né, que sempre há, sempre impacta muito a tua, como eu digo, a tua forma de que tu estás no país. Por exemplo, para mim,
todos os anos que tive de procurar a residência estudantil, que depois foi residência para procurar trabalho, que não era o mesmo, né? Enquanto estava a estudar, não conseguia trabalhar Aham. por causa do tipo de residência. Sempre uma chatice, sempre uma dor de cabeça incrível. O que acontece? Nós notamos que, essas dificuldades elas surgem, mexem mesmo porque assim, você vai teoricamente você já tem as documentações regularizadas, mas aí você tem toda uma questão de, acessos a serviços que ficam bloqueados ou demoram mais, no seu caso, ou de pessoas que vêm da América Latina, eh, tem a dificuldade da tradução dos documentos, e aí ou também: "Ui, um documento que a minha universidade ou a minha escola lá no Equador não vou conseguir isso, como é que eu vou conseguir esse papel se nem existe mais a escola?". Tem toda essa gama, né, Sim. e você já está lidando com outras questões, né. Sim, e já me passou enquanto eu estava a procurar trabalho que pedem às vezes uma documentação que tu não sabes onde vais adquirir esse tipo de documentação. Ou estão a pedir documentações que tu por esse momento não tens e estás à espera para conseguir essa documentação, mas entretanto, tu que fazes, sabes? Ficas parado, ficas a fazer assim me digo, ficas a fazer o que tens nas tuas mãos, mas além disso não podes fazer mais nada, tens de esperar estes documentos. Pois. Isso é difícil. Sim, e esperar e o tempo passa muito rápido e é preciso a vida andar, né. Sim. Isso sim, lá está daquelas camadas que a gente vai dizendo, né, mais uma camada de estresse, de desgaste, né, Sim. que que esses jovens vão enfrentando. É mesmo uma situação desafiadora e que nós precisamos trabalhar, que as equipas que trabalham com os diversos projetos ou mesmo no estado, nos serviços do estado, estão enfrentando. E é isso, e agora eu vou aproveitar esse gancho aqui para começar a conversa com a Paula, porque a Paula, ela cotidianamente lida com estas questões, né. Ela está por dentro de todos esses desafios que os jovens sentem e não só os jovens, mas as famílias que vêm para cá. Então por isso, Paula, queria saber de ti, assim, quais são os principais obstáculos enfrentados por pessoas migrantes nestas áreas que a gente tem falado, né, a língua, a valorização de diplomas e regularização. Eu sei que é uma pergunta muito ampla, mas para você ficar à vontade e responder o que mais te chama atenção, assim. Sim. Olá, em primeiro lugar, agradecer o convite à Casa Vera Cruz, entidade parceira da tese neste processo da mentoria 3D. Desde o início fomos convidados a ser parceiros e acho que foi uma parceria bastante importante Foi sempre um gosto. para a realização, quer de uma edição, quer da outra, do projeto Mentoria 3D. Bom, realmente isto é uma questão muito ampla, muito complexa, mas eu vou tentar resumi-la em poucos itens que para os migrantes são grandes, grandes. A primeira de todas, o grande desafio é a obtenção da documentação. Acho que é a questão de toda a gente que vem, independentemente do motivo que o traz ou a traz a Portugal, é sempre a documentação. E eu aqui dividi em duas ou três questões. Uma, por um lado, as incongruências da lei. As pessoas vêm com visto de procura de trabalho, mas depois não têm NIS. Se não têm NIS, não conseguem procurar trabalho e, portanto, os 4 meses passam rápido, nem sequer chegam à entrevista porque não têm NIS. Portanto, acho que a lei não está bem pensada ou está pensada, se calhar, para excluir pessoas, provavelmente. Sim, de fato, o NIS tem sido um tema Uma obstáculo, grande né. provocação que eu lanço aqui ao governo e quem faz políticas, de pensar de como é que pensa as políticas para a integração das pessoas. Porque não podemos dizer que os migrantes não se querem integrar, não trabalham, se depois não criamos as condições para eles os fazerem. Depois, outra questão da obtenção da documentação é a morosidade da resposta por parte da AIMA. É um dos grandes problemas que leva as pessoas a estarem muito tempo sem conseguir trabalho, sem se integrarem, porque há um processo muito longo até a obtenção da documentação. E aqui também outra pequena grande questão que são os vistos errados. As pessoas chegam muitas vezes com o visto errado ou acham que facilmente mudam de visto. Vêm com visto de estudante e acham que mudam para o visto de procura de trabalho, ou vêm com visto para tratamento ao nível da saúde e acham que facilmente podem trabalhar cá. Não é possível. Pronto, todas estas questões são questões que são uma barreira a quem procura a integração em Portugal. Depois eu falaria também, e já fomos percebendo aqui a experiência aqui da colega,
a equivalência dos certificados. Temos aqui várias questões com a equivalência dos certificados, de habilitações, não só porque as universidades são diferentes, o ensino é diferente, a legislação é diferente e há uma agravante para quem tem que pertencer a uma ordem em Portugal. Tem várias agravantes neste processo de equivalência que é demorado, é caro Muito caro. e, sobretudo, agora pensando na apostila, sobretudo quem vem e quer pedir equivalência do certificado para já do 12º ano, do ensino secundário, pode ser uma questão não ter apostila e uma grande barreira é quem não tem essa equivalência feita não consegue ter acesso à formação profissional. Ora, se não tem acesso à formação profissional, é mais complicado Sim. melhorar a sua qualificação em Portugal e perceber como é que o mercado de trabalho português funciona. São algumas das questões. E eu acrescento aqui para provocar também o acesso à saúde. Se esta é uma das grandes questões. Não havendo documentação, o acesso à saúde é muito mais limitado, o acesso a qualquer tipo de apoio. Depois vou passar para uma área que me é muito próxima, a aprendizagem da língua, porque nós na componente Capacita temos cursos de português online não formais, são cursos informais, mas a aprendizagem da língua é uma questão, primeiro porque há poucos cursos de português certificados, o acesso a eles é muito difícil. Uhum. Vejo pelo o IFP, não é? Instituto de Emprego e Formação Profissional, disponibiliza cursos, mas são poucos. Isso condiciona também o acesso a entrevistas, também já foi falado aqui sobre essa questão, e também as pessoas perceberem que a aprendizagem da língua não se faz numa aula de português, faz em todas as dimensões da vida das pessoas e isto é preciso que os migrantes percebam isso. Sair da aula de português e no seu cotidiano, no café, no trabalho, quando se vai ao médico, é preciso falar português para que a pessoa perceba o seu contexto e consiga tomar decisões sobre a sua vida. Esta é a grande questão relativamente à aprendizagem da língua. Sim, tanto que no projeto, no Mentoria 3D, a gente valoriza muito a dimensão de grupo do projeto, né? Porque é ali onde as interações acontecem entre eles, os participantes, e é isso. Muitas vezes a gente nota que esses jovens eles vêm e ficam muito nas suas comunidades. Ou sejam os que vêm para a universidade, encontram a comunidade do seu próprio país, sejam os que ou ficam com as famílias, e aí a própria língua, e para além das outras competências, importantes, ficam mais restritos naquela dimensão cultural que eles já vinham, né. É verdade. Para finalizar esta primeira pergunta, acabo como comecei, com a questão da documentação, que é a perca de direitos. Falamos, por exemplo, quem veio e fez o pedido de manifestação de interesse, tem um processo há 3 anos parado na AIMA, já trabalhou, já fez descontos mais de 1 ano e não tem acesso a subsídio de desemprego porque o processo está parado na AIMA. Estamos a falar não de receber subsídios, como se diz por aí dos migrantes, mas de pessoas que têm acesso a um subsídio de desemprego e não têm porque o processo está parado na AIMA e estamos a retirar direitos às pessoas. E isso de pessoas que conseguiram emprego, porque muitas pessoas têm muita dificuldade de conseguir os empregos, porque não tem, ou seja, existem várias empresas que simplesmente não contratam, se Nem não tiver sequer o cartão de nem residência. sequer deixam ir à entrevista, Não. sequer. Então, ou seja, e esses ficam mais tempo ainda à espera, e a depender da sorte, porque o acesso à saúde é restrito a emergências e pouco mais, é muito restrito. É um quadro muito preocupante, assim, e que sabemos, que é um desafio, e também existe um problema dos dados, que os dados são não existe um conjunto de dados só, assim, consolidado sobre a situação, porque o próprio é difícil conseguir esses dados, porque não tem regularização das pessoas, e muitas vezes os dados vêm a partir das pessoas regularizadas ou os dados oficiais do estado, né. Como você vai saber a situação dessas pessoas que nem se sabe a situação? Porque essa restrição, esse bloqueio pode trazer uma situação de pessoas em situação irregular, né. Não ilegal, mas em situação irregular e que ficam. É bastante complicado. E nesse sentido, tentando enfrentar esses desafios, existem recursos que você, poderia nos aconselhar, aos ouvintes, para esses jovens, ou seja, tanto em acesso à aprendizagem da língua, ao reconhecimento dos diplomas, regularização, existe algum entidades, como eles poderiam, o que você recomenda, assim, como fazer, assim? Bom, o primeiro recurso, por exemplo, na aprendizagem da língua é sempre procurar os cursos,
PLA, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, outros centros Qualifica também têm, e há outras organizações que são entidades certificadas, que têm cursos de português certificados, isto porque muitas pessoas não só precisam de aprender a língua, mas têm que ter os cursos para tratar da sua documentação, é um dos requisitos. Ok. E é importante que o façam. Depois existem outras organizações, como a Casa Vera Cruz, que têm cursos informais que podem ser um suporte para cada uma das pessoas. Mas eu desafio sempre todos os migrantes: vão para o café, falem com as pessoas no hospital, para falar português, ouçam programas em português, notícias não, porque pronto, ouvimos coisas muito complicadas, mas temos muitos documentários em português, ouçam, porque uma das coisas que os migrantes nos dizem é: vocês falam muito bem inglês. Eu explico sempre a importância de ouvirmos na língua original. Isso ajuda-nos a perceber como falar. Este é um dos Claro. desafios para quem nos procura. Mas temos cursos certificados, eu sei que é difícil o acesso porque há muita gente, há muita procura e a oferta ainda não é assim tanta para suprimir as necessidades, mas façam-no porque de facto é importante. Depois temos também o reconhecimento, a Direção-Geral do Ensino Superior, não é? Há sempre o processo que deve ser feito online, mas podem procurar o CLAIN, os gabinetes de inserção profissional migrante ou outro que podem ajudar a explicar o processo e perceber numa primeira fase se as pessoas têm as condições necessárias para pedir as equivalências. Normalmente nós também damos o conselho a quem traz o certificado, neste caso do ensino secundário, ir a uma escola secundária, perguntar se está tudo preparado para se fazer a equivalência, se todos os requisitos estão a ser cumpridos. Se não estão, perceber o que é que podem fazer para reunir as condições para fazer essa equivalência. Porque a outra opção é o processo de revalidação de competências, mas as pessoas já têm que falar português e escrever, porque faz-se esse reconhecimento através de trabalhos escritos num centro Qualifica, Ok. que Ou é outra seja, das opções. como até no neste caso, né, da validação do seu diploma da secundária, que muitas vezes, você está no seu país, termina o seu curso da secundária e é um diploma que, pronto, não dão Não dão tanto valor, valor, não né, dão quando você valor. tem da universidade, aí pronto, esse é o diploma profissional. Mas chegando aqui, e agora? Como é que eu faço se eu não tenho, porque aquele papel eu sei lá onde está e a minha escola já mudou, não existe mais, Pois. né. Aliás, eu trabalho há 11 anos na área das migrações e talvez no segundo ano pensei sempre: se eu tivesse que fugir de Portugal, a única coisa que eu levava eram certificados. Pois é isso. Porque percebi logo no meu primeiro ano que as pessoas chegavam cá e não tinham apostila, não tinham nada e não podiam fazer rigorosamente nada, nem formação profissional. E pedir ao país de origem para, novamente, para a emissão de certificado era impensável, porque há países em guerra, há países que é impossível, há porque as escolas já fecharam e também o próprio processo de equivalência de reconhecimento de alguns cursos profissionais, por exemplo, cá em Portugal, é por vezes não é possível, ou porque aquela escola não é reconhecida, ou o tipo de ensino, não sei, porque já vi algumas situações. E eu penso sempre, se tivesse que sair, o que eu levava eram os certificados, porque sei que é uma das coisas que me vai dar. Eu sei que agora temos tudo digitalizado, que é mais fácil, mas desde talvez do meu segundo ano de trabalho, porque fui percebendo logo esta Claro. dificuldade de quem chega e não traz nada, não valoriza este pormenor, porque quem está a sair do seu país numa urgência não está a pensar nesses pormenores, mas convém pensar, convém trazer na mochila este tipo de coisas que são importantes. Sim, sim, digitalizar é importante, mas é trazer o papel. O original, trazer os Exatamente. originais, é essencial. Senão é muito complicado. Certo, e assim, eh, pensando nesses jovens que estão chegando ou que estão pensando em chegar, que conselhos, assim, você daria para esses jovens que, pronto, estão a aqui chegando ou prestes a vir para Portugal? Eu tenho bastantes. Vou tentar, é que são 11 anos, pronto, Claro. fui acumulando aqui Sim, muitos. sim, sim, Isto sim. porque vejo às vezes pequenos pormenores impedirem uma vida inteira. Pequenos pormenores que as pessoas não pensam impedem uma vida inteira. Mas eu vou começar por questões até mais recentes, combater a desinformação, está bem? Isto é a primeira Uhum. coisa, Sim, sim. procurar fontes fidedignas e oficiais. Eu vou brincar um bocadinho porque nós todos nos tornamos preguiçosos e não procuramos perceber onde é que eu posso ter uma informação que de facto é fidedigna, que hoje também é difícil. Sim, e às vezes, também, existe uma oferta abundante a partir do momento que se busca começa a buscar,
E muitas dessas ofertas vêm trazendo o Eldorado, o caminho perfeito. Temos que fazer seleção. Exato. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque muitas vezes as pessoas vêm com uma informação formatada do amigo ou da amiga ou que alguém disse. O ideal é sempre começar pelo consulado português ou pela embaixada portuguesa no país de origem e perceber o que é que eu posso fazer para ir para Portugal e regularizar-me. Se calhar começar pelo sítio oficial. Eu sei que às vezes é complicado viver a muitos quilómetros de distância, se calhar onde está a embaixada portuguesa, no país de origem, eu sei que é difícil, mas se não se começa o processo com informação correta e fidedigna, Concreta. concreta, muitas pessoas chegam cá enganadas por alguém ou com informações erradas que alguém lhe deu porque lhe disse, prometeu, chega a Portugal, tu vais conseguir tudo. E não é nada assim. Primeiro começar a combater a Até porque desinformação. também a legislação tem mudado muito. Ah. Então, se o seu primo, o irmão do primo do amigo veio há 3 anos atrás, o contexto mudou muito. Completamente, completamente. E às vezes quando as pessoas passam a informação, não passam toda ou com os pormenores que é necessário, estão a ver aqueles contratos com as letrinhas pequeninas? Sim. As pessoas esquecem-se de dizer as letrinhas pequeninas. Pois. E esse é o grande problema, até quem nos procura muitas vezes, mas o meu amigo aconteceu assim. Eu, calma, a sua situação é diferente do seu amigo. Cada caso é um caso, a sua documentação é diferente, a sua nacionalidade é diferente, não há comparação entre as pessoas. E isso é a primeira questão. Depois eu diria, temos que combater os estereótipos e os preconceitos, e a começar também pelos próprios migrantes, porque muitas vezes as pessoas também alimentam esses estereótipos, esses preconceitos e também criam formas de ser e de estar que alimentam. Sim. Por exemplo, há muita gente que acha inadmissível acontecer coisas a portugueses e aos migrantes é normal. Eu digo não. Uma das coisas que as pessoas me dizem muito é: eu mando imensos currículos e ninguém me responde. De certeza que é porque eu sou migrante. E eu respondo: eu sou portuguesa, mando imensos currículos e ninguém me responde. A sério, como é que é possível fazerem isso assim? Quase que eles próprios fazem essa diferenciação e eles não deveriam fazer. Nós somos seres humanos. Devíamos quase estar todos em pé de igualdade no acesso a. E não acontece, e os próprios fazem essa diferenciação, e quando não aprendem a língua e quando não procuram perceber o seu contexto, estão a colocar as decisões da sua vida na mão de outros. Sim, sim, Este exato. também é uma das Sim, questões. e ainda vem um contexto de como a gente estava conversando naquele momento, existe a camada da língua que causa o estresse, existe a camada do documento que causa o tristeza. As pessoas podem ficar reativas, né, e aí quando se identifica uma negativa de uma candidatura, assim como existe uma tendência hoje de se criar um grande inimigo, a gente pode também achar que: "Ah, não, é porque eu sou migrante que eu não estou conseguindo", e muitas vezes Não se relacionam. lógico que tem a ver com isso, porque a documentação é mais difícil, porque tudo isso, mas também existem coisas que é o que a gente trabalha até no projeto, né, vamos fazer um currículo legal, bem feitinho, adaptado ao que o mercado de trabalho procura, vamos candidaturas do jeito que se faz aqui, para cortar esses caminhos. O que eu digo às pessoas é tentarem distinguir o que é efetivamente discriminação e o que não é, porque hoje enfiamos tudo no mesmo saco e não pode ser. Há coisas que são efetivamente discriminação e, de facto, os migrantes estão mais sujeitos a determinadas situações, mas não significa que tudo Sim. seja discriminação e é preciso ter noção disso. Sim, principalmente nesse cenário em que, de fato, está, cada vez se sabe mais de casos de uma situação de maior tensão social em relativa à discriminação que tem aflorado mais do que anteriormente, né. Sim, eu queria voltar a uma coisa que eu já falei atrás, que é esta ideia das pessoas deixarem a sua vida na mão de outros, não Exato, é? isso é muito Que é importante. evitarem viver sempre na emergência, só pensarem para o agora. Eu sei que é normal, estão à procura de emprego, estão desesperados, estão na emergência, mas o sair dela não pode ser viver sempre em emergência, não é? Não é só tomar decisões para os próximos 5 minutos. Eu tenho uma marcação no serviço Capacita e falto, mas estou com emergência de procurar emprego. Pronto, esta estrutura do seu dia a dia tem que ser mais a longo prazo. Pensar, eu sei que tem que pagar as contas, percebo isso tudo, mas é preciso pensar um pouco mais a longo prazo. Estruturar bem, Isso os implica passos, né. não estar constantemente a mudar de telemóvel, não estar constantemente a mudar de casa, mas eu percebo, porque a habitação está caríssima, mas pelo menos mudar de telemóvel, porque se mudam sempre o telemóvel é muito mais complicado ser contactado por um recrutador para o que quer que seja. Ok. Por isso é que eu digo às pessoas, têm que pensar um pouco a longo prazo. Ou seja, tentar, por exemplo, no caso do telemóvel, tentar criar uma forma de: "Ok, eu preciso investir em um telemóvel que me permita estar a longo prazo com esse As número". pessoas estão constantemente a mudar de número, assim é difícil serem contactadas. Este é um exemplo como poderia dar muitos outros, mas esse é o exemplo mais recorrente que eu vejo em 11 anos. Certo.
ou ter o telemóvel desligado, pois assim ninguém vai ligar, não é? Essa é uma outra das questões. Outra que eu gostava de chamar a atenção é partilha de dados pessoais e documentos. As pessoas constantemente estão a partilhar tudo no desespero de alguém me Isso é ajudar. muito perigoso. Eu falo com muitas pessoas pelo WhatsApp, ainda estou a começar a explicar que apoio na integração profissional, temos cursos de português e as pessoas já me estão a enviar tudo. Eu digo, eu não vos pedi nada, não me mandam documentos, porque é um perigo, vocês não sabem quem está do outro lado. Como passam para mim, passam para outras pessoas. E isto leva-me a outra questão que eu acho que era importante as pessoas fazerem. Eu sei que é complicado, mas há os cursos de proficiência digital, é fazer cursos ligados à parte digital. Há pessoas que dão o seu e-mail, a sua password a uma pessoa desconhecida para tratarem do processo na AIMA. E muitas vezes depois essa pessoa desconhecida desaparece, não sabem do e-mail, não sabem da password e a documentação fica perdida. Estamos a falar de uma questão essencial da vida das pessoas. Sim, os contatos com o consulado e com. Consulado e depois do acesso ao emprego, depois enviar uma candidatura, tratar do currículo. É importante que as pessoas adquiram competências digitais e há muitos cursos que não é necessário ter o certificado reconhecido da proficiência digital, convém treinarem para não estarem sempre dependentes de outros. Eu vejo isso com os meus colegas quando vão falar com a minha colega por causa de perceber o seu processo da AIMA e a minha colega pede o e-mail e a password para entrar e ver o processo. Ai, não sei, nem sei onde é que isso está. Pronto, é importante que as pessoas saibam tomar conta, quer da sua documentação, quer dos seus dados, quer das palavras-passe, dos e-mails, porque é isso que lhes dá acesso à informação sobre o seu estado, do seu processo na AIMA. Isto é essencial e muita gente não tem competências Bastante, ou digitais. seja, organização, estruturar, pensar não a curto prazo, são Mais a longo prazo e saber tomar conta da sua vida. Para isso é preciso pensar um pouco como é que aqui, né? aqui em É, Portugal. que é diferente muitas vezes a forma de se Enorme. relacionar com os dados, com tudo, né? Outra coisa que eu noto, ao contrário do que a Tatiana estava a falar, é a valorização do currículo, das Ok, competências, certo. da formação que fizeram. Muita gente veio com a ideia para aqui quase que fazer um reset. Aham. Eu não vou colocar isto no meu currículo porque eu cá não posso exercer. E eu digo, mas adquiriu imensas competências com essa experiência profissional no seu país, que pode ser transferível para um trabalho em Portugal, portanto, coloque no seu currículo. Muitas vezes as pessoas também não valorizam o que fizeram antes. O grande segredo é chegar a uma entrevista e fazer essa ligação. É mostrar que há experiência e competências que são transferíveis para o mercado português e tem que ser as pessoas a fazer essa valorização. Eu digo, se vocês não se valorizarem, não é o recrutador que vos vai valorizar e tem que começar pela pessoa. Eu muitas vezes tenho que fazer esse trabalho mais do que treinar para uma entrevista, mais do que preparar o currículo, é fazer perceber às pessoas, vocês têm que se valorizar e mostrar a transferibilidade disso para a vaga de trabalho. E só vocês têm que mostrar isso na entrevista Sim, sim, e sim. impactar no recrutador. E muitas vezes as pessoas não fazem, nem têm noção, A consciência de como a experiência de vida, não só direta profissional, ou indireta. pode ser exatamente, pode ser Eu transferível. brinco muitas vezes, imaginem que eu me candidato à recepção de um hotel. Eu nunca trabalhei na hotelaria, mas eu tenho 25 anos de experiência de atendimento ao público. Eu posso transferir isso para o atendimento num hotel. Eles ficam espantadíssimos, nunca pensaram nisto. Ou que eu fiz um voluntariado na organização de um evento, Exatamente. pode ser muito importante também. Eu acho e depois queria pegar algo que também a Tatiana falou aqui, que me leva ao Amin Maalouf, que é um escritor que eu gosto muito, Como é o nome? Só para. Amin Maalouf, Aham. em que falou da questão de pensar, como pessoa que fala outra língua e depois a mentalidade de Portugal e dizer coisas numa língua e depois como é que pensa na outra. Ele fala que não há uma identidade. Nós temos várias identidades. O que é uma identidade? O que é ter uma identidade portuguesa? Isso não existe, não existe. Nós temos várias identidades temos pontos comuns e pontos divergentes. O que é comum liga-nos, o que é divergente enriquece-nos, não pode ser visto como uma ameaça. É isto que eu digo às pessoas: olhem para as vossas identidades, que não são estáticas. Se eu for viver para a África, as minhas identidades mudam. Se eu tenho contacto com o Gabriel, a minha identidade muda, não é? Portanto, e temos tudo para crescer e não para ser uma ameaça. Portanto, estes são os grandes conselhos, mas uma última coisa que acho que é importante pensarmos todos. Nós vivemos numa democracia e temos que olhar para a democracia como um espaço de liberdade Aham. e olharmos para um espaço onde todos devemos ter participação, sejamos nacionais ou sejamos migrantes. E isto é importante. E não olhar de uma forma com superioridade, esta ideia da humildade cultural.
Não é porque eu falo português, se, por exemplo, a minha empresa tem 40% de migrantes, se calhar eu vou ter que ter mais línguas, ou as indicações na fábrica têm que estar em várias línguas até as pessoas aprenderem português. Os contratos de trabalho são muitas vezes assinados e as pessoas não sabem português, porque estão a assinar muitas vezes coisas que nem sabem o que estão a assinar. Com o senhorio, a mesma coisa. É nisto que eu falo, as pessoas aprendam português para tomarem decisões sobre a vossa vida. E não tem que se anular, nem anular as vossas identidades. Têm é que tentar conjugar tudo que está à vossa volta e adaptarem-se. E, essencialmente passaria por aí que são as grandes esta ideia da preparação quando vêm para o país e depois quando estão cá, perceber o seu contexto à sua volta. Vão ter dificuldades? Vão. Nós portugueses também temos imensas, portanto quem vem tem mais. Mas não desistam por causa disso. É procurar perceber onde é que podem ter mais informação para tomarem decisões sobre a vossa vida. Que esta é uma das coisas que eu vi ao longo da vida, desta experiência. As pessoas colocam na nossa mão a sua vida e dizem muitas vezes: a doutora é que sabe, decida. Não, eu não tenho que decidir, é você que tem que decidir. Tem esta opção e esta opção. Porque é que se adequa à sua vida? Sim, sim, e eu acho que até nesse âmbito de onde conseguir as informações é muito importante ter esse critério, e eu acho que até que a Paula tocou na questão da democracia, e é o que a gente valoriza muito no projeto, incentiva no projeto, é que os participantes integrem grupos, eh, de jovens, integrem grupos que façam permitam que você socialize, que você participe da sociedade, né, ativamente, que porque te empodere, você sabe: eu estou aqui nesse lugar, é um grupo, sei lá, de leitura de pessoas, que acabaram de chegar na universidade. Ótimo, são coletivos, são grupos que permitem você partilhar a experiência e ter informações que o Clarim não vai ter. Que são: onde tem a mercearia que vende produto local que eu gosto, que me faz matar saudades do meu país? Ou onde que eu consigo, sei lá, jogar futebol? E essas são as fontes e redes muito importantes e que te dão um e você sente que eu faço parte desse lugar, eu faço parte desse território, né. Ao mesmo tempo, por buscar as entidades e organizações que podem te trazer as informações oficiais, que é onde nesses grupos, nesses coletivos, é mais arriscado, e também nas redes sociais, etcétera, porque as coisas estão sempre a mudar, os processos podem ter acontecido em diferentes épocas, né. Então é isso, é lógico, as pessoas chegam cá sem tanto tempo para fazer tudo, mas na medida do possível, buscar e se comunicar com outras pessoas e participar ativamente, não é porque se está numa situação desafiadora que, as pessoas vamos ficar fechados, não, é pelo contrário, é tentar fazer uma luta para se abrir com outros que partilham da experiência e também com outros que não partilham dessa experiência, né, para ter essa: "Olha, é isso que eu vivo". É assim, muitas vezes situações de preconceito são por completa ignorância, falta de noção do que é a vida que o outro está vivendo, né. Então é um pouco por aí. Nós temos então esta situação que estamos falando dos participantes do projeto, estamos falando dos migrantes, dos jovens migrantes, estamos falando das organizações e entidades que recebem oficiais ou que dão apoio, como o Clarim de Aveiro e faz o trabalho que a Paula faz, de atendimento, de acolhimento desses jovens, e de outros migrantes também. Mas existe aqui uma dimensão que é muito importante para o projeto, e é como a gente tem feito em todos os episódios, os últimos episódios, dessa edição do projeto Mentoria 3D, eu proponho que a gente fale para o mercado de trabalho. Temos aqui agora, vamos falar com eles, vamos espalhar a palavra para que eles, as entidades empregadoras, escutem o que que se passa, né. Então eu faço a pergunta para vocês 2, e o que que vocês acham, que a pergunta é a seguinte: o que que vocês gostariam que mudasse no mercado de trabalho português, para que esse talento, esse diamante que está aí, eh eh, fosse verdadeiramente reconhecido? Então o que que vocês, se pudessem falar com o mercado de trabalho, o que que vocês recomendariam ou gostariam que mudasse? Pronto. Para mim já foi logo que me veio à mente não ter medo de contratar pessoas estrangeiras. Acho que é o mais importante, é o que eu às vezes tenho sentido, né? Ah, como estrangeiro, se calhar não tem todos os documentos precisos. Como estrangeiro, se calhar não sabe tanto português. Como estrangeiro, pronto, há muitos desses estereotipos que eu sinto que
se vão marcando às vezes nas empresas, até porque eu já tive uma experiência, vou falar pela minha própria experiência, quando apenas acabei a licenciatura, eu fiz a licenciatura aqui em Portugal, acabei a licenciatura, fui logo para procurar trabalho na minha área, não encontrava por causa de que eu ainda não tinha o título de residência para trabalhar. Mas encontrei outro trabalho que não era da minha área, que já estava mais acostumado a contratar pessoas estrangeiras, e foi logo que arranjei trabalho aí. Não foi na minha área, pelo medo que tiveram a contratar pessoas estrangeiras. Então, é a primeira coisa que eu disse ao campo de trabalho português. Sim, pois. Boa. Sim, eu acho que é um ótimo alerta. Vamos lá, minha gente. Pô, vamos apostar. Sim, bora apostar pela gente estrangeira. Eu acho que, acrescentando ao que a Tatiana está a dizer, eu diria não usar o desconhecimento da lei como desculpa para não entrevistar, para não contratar. Por isso eu sugeria que as empresas, além de construir estereótipos e preconceitos, tivessem um departamento jurídico atualizado, porque muitas vezes eu vejo que muitas não estão atualizadas. Eu lembro-me do caso de um senhor que tinha a AR caducada, mas já estava em processo de renovação e a empresa não o deixou entrar no primeiro dia de trabalho porque a AR estava caducada. Ora, ele todo desesperado, e não estou a falar, a empresa, não estou a falar de uma mercearia pequenina que não tem departamento jurídico. Era uma empresa que tinha departamento jurídico. Que ele contactou-me muito desesperado, eu mandei-lhe o comunicado da AIMA, da renovação automática, até aquilo tinha aquele período automático, foi nessa. E ele então chegou à entrada, mostrou o que eu lhe mandei pelo WhatsApp e deixaram-no entrar. Isto é inadmissível. As empresas hoje usarem desconhecimento da lei para discriminar a partir do momento em que ligam às pessoas para marcar entrevista. Quanto mais para chegar ao processo de contratar, eu acho que começaria por aí, pois esta ideia da humildade cultural, se eu contrato uma pessoa, se há uma grande percentagem de pessoas na minha empresa que não são portuguesas, eu tenho que ter tudo adaptado para esse grupo, porque aí é que estamos a falar de diversidade, equidade, inclusão e pertença. Só assim é que falamos destes 4 conceitos. Só assim é que conseguimos verdadeiramente pessoas integradas, com uma saúde mental equilibrada, e isto é bastante importante para que as empresas pensem nisso. Depois há mais 2 questões que eu vou vendo. Uma é, tenho muitas pessoas que começam o curso PLA, o curso de português certificado, e têm que abandonar a partir do momento que integram o mercado de trabalho, porque a empresa não lhes dá as horas para acabar o curso, porque é na hora do horário laboral. Se eu tenho direito a 40 horas por ano para fazer formação, porque é que para estas pessoas essas horas não poderiam ser usadas para isso? Porque elas precisam de acabar os cursos. Ou seja, elas começam um curso, imaginem o A1, e já não conseguem acabar porque apanham o horário laboral, porque entretanto começaram a trabalhar. E as empresas deviam dar dispensa até a pessoa acabar aquele nível. Depois, quando se inscrevessem no nível seguinte, aí já poderiam adaptar ao horário pós-laboral, a outro horário. Acho que a lei devia obrigar a esta dispensa propositada, porque se queremos que as pessoas também percebam o contexto laboral, temos que lhes dar a oportunidade para aprender o português. E também outra coisa que eu vou percebendo, o nosso mercado português, por algum motivo, é bastante informal. O que é que isto significa? Muita gente é contratada sem contrato. Sim. Infelizmente, eu não vejo isto recentemente, eu vejo isto há 11 anos. Muitas pessoas, ainda por cima, se não têm documentação, olha que bom, que maravilha, nem lhe vou fazer contrato, vou-lhe pagar menos. As pessoas estão sujeitas a acidentes de trabalho, estão sujeitas a problemas de saúde e não têm qualquer proteção social. Isto é muito importante, é pensarmos que o mercado do trabalho devia ser bastante formal e não informal como é para fugir aos impostos, para se pagar segurança social. Eu acho que esta é uma das questões que também deveria ser pensada. E também algo aqui alinhado com o que a Tatiana fala é o valorizar competências, o valorizar o percurso que a pessoa já tem. Tem alguns casos em que isso acontece, mas é uma raridade, normalmente não acontece. As pessoas nem sequer se olha para o processo anterior, de onde é que a pessoa vem, a experiência que a pessoa tem, eh, é para fazer aquela função e não sai muito dali e é uma coisa temporária, é quase como uma instrumentalização da pessoa. E acho que as empresas deviam pensar a longo prazo, porque Portugal existe, não é só pelos portugueses, existe por todas as pessoas que passam pelo mundo. Aliás, nós já tivemos
ocupação durante muitos anos de muitas nações e, portanto, o Portugal afeta todas as pessoas e, portanto, o futuro é estarmos todos juntos, que essencialmente as empresas deviam pensar desta forma e contratar as pessoas, porque é uma necessidade que têm, e temos pessoas com muita experiência e competências para Completamente. Eu acho que até você pegou num ponto que a gente trabalhou já nos outros episódios, em outro episódio aqui desta edição, é que foi o tema da visão instrumental, né, sobre as pessoas. É óbvio que uma empresa vai olhar de uma forma certa, de forma, ok, eu vou fazer um investimento, eu vou contratar alguém, eu quero que cumpra essas funções. Tudo bem. Mas deixa-se de lá e fica pensa-se muito estritamente nisto, né, mas não se pensa que para além de uma pessoa que cumpre uma função, resolve um tipo de problema, um engenheiro específico nisso, ou um trabalhador que vai, sei lá, consertar portas, são pessoas que trazem experiências completamente diferentes, formas de pensar completamente diferentes e que, mesmo pensando dessa forma instrumental, vão trazer soluções que nunca se imaginou aqui, porque justamente porque trazem essa bagagem diversa. Então essa aposta não é só: "Ah, queremos uma sociedade que é o que a gente quer de verdade", não é só não, o principal é isso, queremos uma democracia diversa e que integre todo mundo, mas é isso, você tem benefícios sim, para sua própria empresa diretamente, mas é lógico, não é só isso, a gente é pensar que sim, eu tenho uma empresa e que se beneficia de maneira muito maior do que é o lucro que eu tenho. Eu estou constituindo uma empresa que está promovendo um país melhor, ou um território melhor, não sei, uma cidade melhor. Isso é um fator importante, né, isso é um fator que é isso, se queremos uma democracia, uma sociedade justa, é um pouco esse é um caminho sim, mas importante. também falta o outro lado da moeda, que é nós também temos muitas pessoas que chegam e, por exemplo, eu vejo isso na construção civil, a construção civil nos seus países é completamente diferente da nossa. E as empresas também têm que pensar o outro lado da moeda, que é preciso investir e Na treinar e formação, formar exatamente, pessoas. Porque completamente. se calhar, se eu treinar e formar aquela pessoa como é que se constrói casas em Portugal, se calhar vou ter um funcionário para a vida. Muito Ou bom, para é. aquela obra ou para outra obra, Exatamente. porque muitas vezes acontece-me isto, ser contactada por algumas empresas, falo da construção civil porque é um dos exemplos. Eu preciso de pessoas, mas olha, ela tem que saber fazer tijolo burro, tem que saber fazer assentar a parede, fazer ora bem, eu estou a pensar de algumas das pessoas que vêm ter comigo, tenho a certeza que no seu país de origem, fazer o tijolo, por exemplo, eu estive em Madagascar e o tijolo não se faz como se faz cá, por Sim, é exemplo, estou a muito dar este diferente, exemplo, é. tem que se investir em treinar as Claro, pessoas, informação. tem que se explicar às pessoas como é que se faz construção, por exemplo, em Portugal. Quem diz construção, diz a pastelaria, diz a cozinha e outras coisas. Para isso é preciso investir tempo e as empresas acham que estão a gastar dinheiro. Não, estão a investir em profissionais que podem ser muito úteis, estão adaptados, percebem o mercado e depois podem ser transferidos para outras obras. E valorizam a empresa e E sentem valorizam a valorizados, empresa, etcétera. claro. Bom, gente, vamos então caminhando aqui para o fim. É isto, esse tema parece que é uma questão burocrática ou que é uma questão técnica de aprender, mas não, a gente viu que é uma questão muito ampla, é um conjunto de desafios muito importantes que envolvem tanto a dimensão dos serviços do Estado, da legislação, são desafios que a gente precisa, precisa investir enquanto cidadãos para que essas coisas melhorem, a cobrar, né, e nesse sentido de que nós tenhamos então uma chegada, uma admissão, uma recepção mais amigável, que reduza essas camadas de estresse que são comuns de acontecer. E eu acho que foi muito importante essa nossa conversa também como um alerta de: "Olha, vamos lá, vamos tomar cuidado e vamos ter muito cuidado com a informação que nós procuramos", porque conhecimento é poder. Então quanto mais as pessoas têm um conhecimento consolidado, concreto e que efetivamente é o que se precisa para chegar seja nas questões de saúde, de trabalho, de contratos de língua, etcétera. Quanto mais se tem esse conhecimento, mais a pessoa também tem como, poder para numa situação de questionarem: "Ah, mas este que nem aquele trabalhador, mas você não pode entrar, não, não, este artigo da lei tal diz que eu posso, então eu vou fazer isto". Isso dá poder, dá também uma noção de pertencimento à comunidade, né, então isso é muito importante. E é isso, queria então agradecer imensamente aqui as nossas convidadas, foi uma conversa tão boa e muito esclarecedora, trouxemos muitas informações para reflexão,
para que as pessoas se informem, se orientem melhor e também que entendam o que é essa experiência, né, Tatiana, do que é passar por tudo isso. Então, é isso. Muito obrigado, Paula. Muito obrigado, Tatiana. Foi um gosto falar com vocês aqui e é isso. E espero que a gente continue conversando. Em nome da Casa Vera Cruz também agradecemos a oportunidade de poder participar e partilhar sobretudo a experiência que nos chega todos os dias na voz dos migrantes que nos procuram com todas as dificuldades e barreiras, mas também com todos os sucessos que nos chegam de pessoas que conseguem efetivamente integrar-se em Portugal e gostam muito de estar cá. Boa. Igualmente, obrigada muito pelo convite, Gabriel. O projeto da Mentoria 3D também me ajudou bastante para perceber as minhas capacidades, as minhas habilidades e como posso também procurar um trabalho aqui em Portugal. Então, fico muito agradecida por ter participado também desse projeto. Muito obrigado, gente. É uma alegria. É uma alegria ter tido essa parceria com a Casa Veracruz, com a Paula, que a gente sempre teve em contato aí nessa grande caminhada. E é isso, foi um gosto, Tatiana. Sempre bom falar com quem teve no nosso projeto e ver que tá aí, ó, voando. É isso, gente. Muito obrigado. Este é o último episódio desta temporada. E nos vemos nas próximas edições do Mentoria 3D, que estamos expectantes que aconteçam. Até já! Este podcast enquadra-se no projeto Mentoria 3D Aveiro, coordenado e implementado pela Tese, como parceiro co-implementador, Casa Veracruz e com o apoio de 3 co-investidores sociais, BPI Fundação La Caixa, Missão Continente e PwC. A Operação Mentoria 3D foi apoiada pelo Centro 2030, Fundo Social Europeu, pelo Portugal 2030 e pela União Europeia, os fundos europeus mais próximos de si. E gostaria de agradecer a todo o consórcio do Mentoria 3D Aveiro, Casa Veracruz, Portugal Inovação Social, BPI Fundação La Caixa, Missão Continente e PwC. A todos os participantes, aos mentores pares, mentores de recursos humanos, mentores profissionais, às técnicas de acompanhamento, ao IFP Aveiro, à Universidade de Aveiro, ao CESOP, à Filtro Produtora e toda a equipe da Tese que colaborou direta ou indiretamente com o projeto.